Hoje eu vou mostrar o funcionamento de um termostato ou um circuito de controle de temperatura. Esse circuito aqui ele serve tanto para o controle de aquecimento quanto um controle de resfriamento. Para ligar esse circuito precisa de 12 volts, como ilustrado, onde o primeiro pino é ground, o segundo pino é 12 volts, ou seja, é 0 volts aqui e aqui é 12. E aqui são os pinos que serão controlados. Quando o termômetro que é conectado aqui estiver numa dada temperatura que esse circuito controla, esse relé é acionado e então esses dois fios, o primeiro e o segundo, são conectados um no outro, fechando o circuito. Dessa forma, essa tomada é ligada diretamente à energia elétrica através desse fio que é conectado nesse T, e essa fonte acima ela gera 12 volts para alimentação do circuito. É uma fonte de notebook que ela tem a tensão escolhida manualmente. Eu passei uma fita para evitar mudar a tensão e queimar o circuito de termostato. Então, em relação ao circuito, eu vou ligar ele agora. Ele está marcando isso, pois o termômetro não está conectado. O termômetro ele foi conectado nessa serpentina. Eu amarrei ele logo acima da serpentina com um palito de picolé, pois acontece o seguinte: se o termômetro está muito longe da serpentina, a água próxima à serpentina ela é aquecida demais, enquanto a água afastada ela é aquecida levemente. Então pode acontecer de uma hora o circuito convergir a uma temperatura superior à escolhida. Da forma como eu fiz, o sistema ele vai demorar para convergir, uma vez que a água ligeiramente acima da serpentina vai estar a temperatura programada em pouco tempo, enquanto a água em volta vai demorar. Então até convergir vai demorar um pouquinho, mas ao menos você garante que a água não vai estar acima do que você precisa. Em alguns casos isso não é muito bom, como pasteurização do mel, por exemplo, ou fazer a cultivação de iogurtes, alguma coisa assim, pois senão mata culturas, né? Enfim, conectando o termômetro no circuito, nesses 3 displays de segmentos, a temperatura da água nesse instante. Aquele pininho que foi ligado agora, ele mostra que esse relé está acionado. Então esses dois fios, o primeiro e o segundo, estão conectados um no outro, fechando assim o circuito. Dessa forma, essa tomada está ligada diretamente na energia elétrica. Então se eu conectar esse aqui, ele vai funcionar. Vou fazer isso agora. Pronto. Então, esse relé ele está funcionando. E então a serpentina também. E como pode ser observado, a temperatura está subindo. Eu configurei para 30 graus, ponto 5. Isso. Quando deu 30 graus, ponto 5, ele desliga. E a água vai subir um pouco acima do que deseja por essa questão da inércia. Só que ela volta abaixo e ela é aquecida. Isso vai acontecer até que a água, o sistema inteiro, converja. Em relação ao funcionamento do circuito, para alternar a temperatura, é pressionado o primeiro botão e você escolhe qual a temperatura desejada. Eu vou escolher agora 36 graus, que é a temperatura do corpo humano. E ele vai desligar em 36.5, devido à esterese configurada. Para configurar a esterese, pressiona esse 7 e vai em P1. A esterese é 0.5, ou seja, a temperatura acima daquela definida, qual o circuito vai desligar. Ele
desliga naquela temperatura, mas não quer dizer que não vai passar essa temperatura, uma vez que tem o efeito de inércia, como eu disse anteriormente. Já na configuração P0, escolhe se é um sistema de aquecimento ou resfriamento. Quando ele é um sistema de aquecimento, se ele passar da temperatura desejada, ele desliga. Já no sistema de resfriamento, quando ele passar da temperatura desejada, ele começa a resfriar para que a temperatura desça. Ou seja, o circuito é ligado quando está acima. E é isso. Muito obrigado pela atenção.